Olá pessoal, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um episódio do podcast Conversa Informal sobre Espiritualidade, com a participação de Gabriel Macedo. E vamos para a mensagem do dia. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhes a emoção, e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Mensagem de Chico Xavier. Bom, hoje nós vamos para a segunda parte das perguntas e respostas que nós deixamos lá na comunidade como sugestão de temas aqui para o podcast. Então nós vamos iniciar, o Gabriel vai lendo as perguntas e a gente vai respondendo assim. A Nilza Margarete pergunta o seguinte: não entendo a diferença entre expiação e prova. Pode esclarecer, por favor? E 2. Por que os animais têm provas? Bom, vamos começar com provas e expiações, depois a gente fala um pouquinho sobre os animais. Primeiro a gente tem que entender que é uma linha muito tênue entre prova e expiação, por isso que às vezes dá uma dificuldade de compreender. Kardec vai dizer lá na Revista Espírita de 1863, especificamente nas páginas entre 268 e 274, para vocês terem uma noção como que é abrangente essa questão aí da provas e das expiações. Por quê? Uma prova pode ser uma expiação e uma expiação pode ser uma prova. As duas se confundem, a linha entre elas é tênue. Porque, por exemplo, a miséria, ao mesmo tempo ela pode ser uma prova e ela pode ser também uma expiação. Isso vai depender das vidas anteriores do espírito, né? Então, por exemplo, a prova, como o próprio nome diz, parece muito com os testes que nós temos, tanto na escola como na faculdade. São testes que nós temos durante a vida para aprendermos algo. E todos nós estamos sujeitos a ela por estarmos encarnados ainda no planeta de provas e expiações. Muitos dizem aí da evolução do planeta, mas nós ainda estamos no processo inicial, então ainda temos essas provas, né? E a expiação é algo de uma outra vida que a gente vem e a gente traz ela. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa na miséria, você não vai saber se é uma prova ou se é uma expiação. Mas a pessoa saberá quando desencarnar, ou se for, né, um médium, se estiver em uma reunião mediúnica séria e falarem ali para ela. Tá? Então, assim, é bem tênue, nós temos que entender muito isso. Suponhamos, por exemplo, que você vai reencarnar e você tenha passado por diversas reencarnações como uma pessoa muito rica, com muitas vantagens, e você tenha sido muito avarento, muito pão duro, você tenha feito um mau uso desse dinheiro, das suas propriedades e do seu poder. E aí suponhamos que você pede a expiação da miséria, né? Você solicita isso, você, ou é imposto ou você solicita para que venha um aprendizado, para que você melhore nesse campo. Aí seria uma expiação. A prova também pode ser, por exemplo, quando o espírito também tem essa necessidade de vir numa família com muita falta de recursos, e aí a pessoa, o espírito, né, no estado do plano espiritual ali, ele pede essa prova. E aí pode ser só por um período na vida, então pode ser durante a infância. Mas então, tipo assim, a expiação ela seria mais um aprendizado e a prova seria um resgate. Seria Não, mais ou a menos isso. expiação seria mais um resgate e a prova um aprendizado. Você trocou aí, entendeu? Entendi. Então, assim, aí, por exemplo, se fosse a miséria fosse uma prova para essa pessoa, ela poderia ser só um período da vida. Ela pediria, por exemplo, na infância para relembrar ela dos débitos passados, então seria uma prova, um teste para ver. Ou um espírito, por exemplo, que já está muito evoluindo já rapidamente e ele ainda tem problemas com, por exemplo, com a aparência física. Por exemplo, ele sabe que se ele reencarnar muito bonito, ele pode sofrer alguma tentação ali no corpo físico e cair nos erros do passado. Suponhamos que seja um espírito que tenha caído muito
em tentações sexuais. Aí se ele volta muito bonito, essas tentações podem ser maiores. Então ele pode pedir uma prova, um teste ali naquele momento para ser uma pessoa não tão bonita assim aos olhos da sociedade. Obviamente a gente sabe que bonito ou feio depende muito também de uma perspectiva, né, das pessoas. Mas assim, seguindo um padrão, né, que aquela sociedade que ele vai encarnar tem. Então assim, percebe como é muito tênue essa questão? Porque você pode, por exemplo, estar passando pela prova da riqueza. Você é um espírito que veio testar a sua humildade, você já trabalhou isso em outras encarnações, já trabalhou a caridade, aí você chega e você fala assim, olha, agora eu posso vir como uma pessoa muito rica, que eu vou estar pronto para doar, para ajudar, e eu vou provar a minha humildade. Né? Então aí pode ser que você tenha essa facilidade, né, para ganhar dinheiro, ou já venha numa família que você vai herdar algo muito, muito grande assim, e aí você vai viver uma vida com fortuna. E aí o que acontece? Você pede isso como prova, né? Ah, eu já sou humilde, eu vou doar, e você chega aqui e você esquece. Você vê a sua conta cheia e você fala assim, eu vou doar nada não, as pessoas que vão trabalhar e etc. E aí vai, se envereda pelo pondurismo, né? Não ajuda as pessoas que estão próximas, não faz bom uso, por exemplo, se você for um patrão, né? Não trata bem os funcionários ali. E aí você volta com uma expiação. A expiação da miséria, entendeu? Então assim, por isso que se confundem muito. Aí a pessoa pode ver assim, um deficiente físico é sempre uma expiação? Não, ele pode ter pedido também como uma prova, como um teste, como para mostrar algo para a sociedade. Às vezes ele vem, por exemplo, para uma nova descoberta na ciência, uma deficiência física, por exemplo, que nunca tinha sido visto na sociedade antes. E ele vem, a partir dele se descobre uma medicação, se descobre artigos científicos, né, começam a estudar aquela deficiência para trazer mais recursos para a sociedade, estimulam as pessoas a estudarem mais sobre aquela deficiência. Então assim, elas se confundem muito. Ao longo da vida nós vamos percebendo o que é uma expiação, o que é uma prova. Por quê? Uma grande chave para nós descobrirmos isso em nós mesmos é nós percebermos os erros que nós vamos caindo sempre. Parece que é aquele buraco que sempre que a gente cai, que a gente volta, que seria para nós espíritas as más tendências. Então as nossas más tendências nos mostram muito por onde gira a nossa expiação ali. O que nós fomos no passado. Muita gente fica assim, o que eu fui no passado? A primeira coisa que você tem que observar é a sua má tendência e o ambiente que você está circulando ali. As provas que estão vindo, né, os testes que estão vindo até você. Ah, eu sou muito testado na paciência. Opa, então você pode ter errado muito nesse campo. Você pediu essa prova para que você trabalhasse a paciência. Ah, muitas pessoas me pedem ajuda toda hora, isso até me irrita. As pessoas acham que eu sou rico, por exemplo. A pessoa pode falar assim. Ela pode ter também solicitado isso para que fosse lembrada a todo momento de que ela deveria fazer o bem. Então pode ser, antes de reencarnar, nós temos uma visão muito ampla das nossas más tendências, digamos assim, e das nossas dificuldades. Então às vezes você, porque a evolução ela não dá saltos, às vezes você já evoluiu em uma questão da sua vida muito rapidamente, na outra não. Às vezes você já evoluiu em um setor e o outro ainda fica um pouquinho para trás. Então essas provas servem para você, opa, calma aí. Então assim, nas más tendências a gente vai percebendo aquela questão que sempre repete, né? Por exemplo, uma questão de vícios. Aí a pessoa já sabe, ó, esse vício aqui não é só dessa encarnação. Né? Então assim, pode vir uma expiação em torno daquilo ali para que você seja sempre lembrado em torno daquilo. Então assim, a expiação ela está mais ligado ao rebelde, né? Ou seja, aquela questão que a gente está muito rebelde em muitas encarnações, então ela é imposta para a gente. Né? Então, por exemplo, um assassino em série, né? Uma pessoa que matou muitas pessoas no passado ou que promoveu a morte de muitas pessoas, porque matar alguém não é sempre ir lá e pegar e matar alguém. Às vezes, indiretamente, você pode matar, né? Dando ordens ou provocando alguma coisa ali, a pessoa desencarna. E aí ela se arrepende no plano espiritual, ela chega, ela, poxa, né? Me arrependi, se arrepende genuinamente, sinceramente. Ela volta para si mesma, fala, não, eu fiz algo errado, eu preciso me perdoar, preciso me
preciso resgatar isso de alguma maneira. Aí ela vê a dor das pessoas que ela provocou e aí ela pede, ela solicita, pode ser uma forma de solicitar também uma expiação, né? Ou também ela pode ir pelo campo mais do amor, ela solicita aos mentores que esses espíritos que ele matou no passado voltem como filhos, e aí serão filhos problemas, muito provavelmente, porque vai ter uma vibração ali diferente, serão como provas para sempre lembrar ele, né, de trabalhar ali dentro dele. E aí vai se misturando isso, né? O que é uma prova e o que é uma expiação. Por isso que muita gente não entende. E até o próprio Kardec falou isso na revista Espírita, como eu disse no início, que é como uma linha tênue. Tem como você olhar para uma pessoa e falar assim, poxa, a pessoa está na cama há 10 anos, está sofrendo, não anda mais, não fala, não faz mais nada. Isso é uma prova ou uma expiação? Nós não sabemos, porque às vezes ele pode ter solicitado, né, essa prova, ou os mentores viram a necessidade dele de ficar um tempo numa cama para refletir sobre a sua própria vida. Então isso é meio que ali uma prova, um teste para trabalhar a paciência, para trabalhar as pessoas que estão em volta desse indivíduo que está necessitando de ajuda, enfim. E aí essa questão do animal, a gente tem que entender o seguinte, o animal tem uma alma ali, tem um espírito ali, que está em desenvolvimento. Então as reencarnações servem para acordar esse espírito, né? A gente dorme no vegetal, tem aquela frase tão famosa no movimento espírita aí, sacode no animal, a gente dá uma sacudida e acorda no hominal. Então a gente passa por essas fases aí. Então o nosso animal, ele está encarnado, e quando nós estamos encarnados, nós estamos sujeitos a provas. O animal já não tem a expiação. Então não é imposto a expiação ao animal, mas a prova ele é sujeito. E até sobre isso, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu não vou me lembrar o número agora, depois se eu achar ela eu coloco lá. Estava lendo até ela esses dias. Que os espíritos, acho que Kardec pergunta mais ou menos isso. E acho que, se eu não me engano, os espíritos falam que ele ainda não compreenderia, que não seria útil. Eu, particularmente, eu penso que os animais já são preparados para uma vida humana, porque, infelizmente, eles vão ter essas provas em maior grau. Então, meio que eles sentem aquilo ali por estarem sujeitos à matéria. Então, a matéria é doloroso. Você estar na matéria, não tem como você chegar à matéria sem dor, né? O próprio nascimento é doloroso, tanto para o animal que está parindo ali, como para o que está nascendo, também é doloroso. O ar chegando aos pulmões, a vida já é dolorosa, né? Então ele está amamentando ali, aí tem a disputa com os irmãos. Depois, quando é um animal selvagem, ele tem que sair para a própria caça, ele tem que aprender. Então ele está sujeito a essas provas, né? E a prova, como ele está em contato com a matéria, ele se machuca. O animal pode, né, quebrar uma perna, pode ter um problema. Quando é um animal selvagem, geralmente os animais selvagens que nascem com alguma deficiência ou com alguma doença, ele acaba morrendo, ou a própria mãe o abandona. Mas quando é um animal doméstico, acaba que nós acolhemos eles, graças a Deus nós já temos essa evolução, cuidamos deles, eles passam por uma etapa ali, meio que eles aprendem inconscientemente às vezes, nessa questão da dor. Então assim, seria mais ou menos isso. Então os animais não estão sujeitos à expiação, mas estão sujeitos à prova pelo contato da matéria, e nós também, né? A gente não tem como passar por uma encarnação sem dor, só em mundos muito mais evoluídos. A própria encarnação nossa é dolorosa, como eu disse, igual nos animais, desde a gestação até o nosso nascimento, são dores que nós não lembramos conscientemente, mas nós lembramos através do sentimento, né? Como que foi doloroso chegar ao mundo, estar num ambiente novo, aí o acolhimento da mãe, aí depois vem as questões da infância. Então é mais ou menos isso. Essa questão do animal é muito interessante, né? Porque a gente vê muita questão do instinto sendo formado no animal, que é o instinto de sair para procurar comida, Sim. o instinto de proteção contra o filho, sabe, perigos, ameaças ao redor dele. Então realmente faz sentido essa questão dele estar sendo testado. Acordado, ele tá desenvolvendo. A gente tem que entender que os nossos animais, eles estão desenvolvendo a consciência humanoide, que ainda não está desenvolvida, mas eles vão percebendo ali com o sentimento, com a evolução ali, igual você falou, já temos hoje na internet, se você jogar aí, você vê animais que já tem aquele dom de ajudar o outro, né, o instinto materno, enfim. Então,
E isso também, quando nós começamos a encarnar nos mundos primitivos, o nosso instinto ainda é muito parecido com o do animal. Se nós voltássemos na Terra de 20 mil anos atrás, por exemplo, enfim, de muitos e muitos anos atrás, quando a gente começou, acho que não foi 20 mil, né? Foi desde que a ciência descobriu, acho que é 12 mil, não sei. Nosso instinto ainda era muito parecido com os animais, né? Nós o que a gente fazia? Muitas coisas parecidas, quase que o animal se confundia ali com o hominal, né? Não tínhamos ainda a fala tão desenvolvida, o sentimento e tudo mais. Aí depois a gente foi evoluindo, obviamente. A próxima pergunta é de uma conta A Caminho da Luz. Qual a diferença entre o mentor e o nosso anjo da guarda? Sim. Mentor seriam os espíritos mais próximos de nós, que não são tão evoluídos, mas já são evoluídos. Eles já estão um degrau a mais. Por que estão um degrau a mais? Porque o mentor seria alguém que nos dirige, que nos orienta ali, mais ou menos. O mentor é usado muito para quem tem a mediunidade, para quem vem com um compromisso mediúnico. Então, geralmente, ele tem um mentor que ajuda e auxilia ele ali na mediunidade, que fica mais próximo dele. Só que lembremos, não fica igual segurança 24 horas ao lado do médium. Ele vai ajudar nos horários de trabalho, vai fazer intuição, às vezes durante o repouso físico. Esse mentor busca esse médium para ajudar no plano espiritual ou para estudar, ou vice-versa, enfim. Então, assim, o mentor seria, por exemplo, eu que sou médium. Eu sei que tem aproximadamente, pelo que os espíritos falam, 4 mentores pelo menos que trabalham junto comigo, mentor. Mas o meu anjo da guarda é um espírito mais evoluído que eu tenho menos contato. Porém, ele já tem um grau evolutivo, de onde ele estiver, ele irradia para mim as suas vibrações. E esse anjo da guarda, geralmente, se fala, pelo menos assim, que a gente tem relatos de médiuns que não sabem o nome dele. Né? Certa vez eu recebi uma psicografia até de um espírito que se chamava Rosalinda, e ela nunca veio trabalhar comigo mediunicamente, mas eu suspeito que ela seja o meu anjo da guarda, porque quando eu estou num momento de muita angústia, só naqueles momentos que eu estou passando por uma aprovação muito difícil, ela me aparece e só com o olhar dela eu melhoro 100%. É como se fosse injetando na minha veia um antidepressivo, assim, só com o olhar. Ela não fala nada e geralmente eu não vejo ela no campo físico da minha casa ou do centro espírita. Eu geralmente vejo ela em regiões mais elevadas. Então, esse espírito eu denomino como meu anjo da guarda. Não sei se é ela ainda, os mentores nunca me disseram. E tem os mentores que vêm trabalhar nas reuniões mediúnicas, né, que ajuda a gente no Evangelho no Lar. Aí esses mentores, eu já sei o nome, são mentores que estão mais próximos, mas não colados. É isso que nós temos que entender. Então, a diferença também, muitas pessoas questionavam, né? O Chico, com o Chico Xavier, Chico, o Emmanuel é o seu mentor ou o seu anjo da guarda? Chico às vezes conversava. Muitos dizem que o Emmanuel era os dois. Era o mentor e era também o anjo da guarda. Muitos dizem que o Chico ainda tinha um anjo da guarda muito mais evoluído que o Emmanuel, né? Então, assim, a gente tem esses mentores, são geralmente espíritos amigos, familiares, que já estão vinculados e torcem por nós, né? Então, às vezes, por exemplo, o seu mentor pode ter sido um pai seu em uma outra encarnação que já evoluiu, e você vem com essa missão, com esse trabalho mediúnico, ele vem te ajudar ali, ele vem te auxiliar, ele vem trabalhar através de você com a mediunidade. Então, assim, no Livro dos Espíritos vai dizer que um anjo da guarda se liga ao seu tutelado antes dele reencarnar e o acompanha durante a vida toda. Então, nosso anjo, ele nunca nos abandona. Todos nós temos um anjo da guarda, aonde nós estivermos, em qualquer lugar, se a gente pedir ajuda a ele, ele vai nos atender. Mesmo à distância, se ele não puder ir na hora, ele vai enviar ali algum espírito para nos ajudar. Então, o anjo da guarda nunca nos abandona. Já o mentor, se, por exemplo, eu tiver no trabalho mediúnico muitos anos, eu parar, esse mentor,
Não que ele pare de vir, mas ele vai também trabalhar em outros lugares. Ele não vai parar a evolução por minha causa, não. Ele vai trabalhar com outras pessoas. Se eu precisar dele, ele sempre vai estar à disposição. Mas aí ele não tem um compromisso direto, digamos assim. O anjo da guarda, ele já é um espírito muito mais ligado para nós. Porém, também ele não para a evolução dele. As pessoas acham que o anjo da guarda fica lá 24 horas, né, como se fosse num computador, uma câmera 24 horas olhando a gente. Não. Por intuição ele está ligado a nós, ele sabe, ele já conhece geralmente as nossas provas e expiação muito bem, porque ele já é muito mais evoluído, mas ele também tem a sua vida no plano espiritual, mas ele está sempre ali. Então assim, às vezes também se confunde, né? Igual na provas e expiações, às vezes as pessoas confundem, né? É meu anjo, é meu mentor. Não, então assim, tem uma diferença aí sim. Mas a questão do anjo da guarda, ele é um anjo da guarda por reencarnação ou ele é um anjo só ao longo da evolução? Pode se repetir, tá? Mas às vezes não, porque às vezes esse anjo tem que também prosseguir no seu caminho evolutivo, né? Então às vezes ele vai, por mais que seja evoluído, ainda não é um espírito de extrema luz, às vezes ele vai continuar um trabalho em outro campo, né? E deve ser muito cansativo, né, gente? Porque nós ainda somos muito rebeldes, né? A gente tem que evoluir muito. Você imagina um tutelar. Você imagina, tem até um caso do Humberto de Campos que fala isso, né? Que aí era um mentor. Ele não fala do anjo. Era um mentor que ficava 24 horas na casa de uma senhora. Aí ele conta esse caso no livro. Uma hora eu vou trazer esse caso no canal. E aí ele fica lá. A mulher ficava estressada, ele ia lá e aplicava um passe nela. Ficava um passe, ajudava ela. Ela estava doente, ele ia lá e frutificava uma água. Aí Humberto de Campos foi fazer um estudo de mentoria e vai e fica na casa dele para aprender a ser mentor com ele. Aí ele fala assim, Humberto de Campos fala com o mentor, fala, não, mas você não está sendo um mentor, você está sendo quase que um empregado, né? Aí ele fala, não, Humberto, eu estou na fase de assistência, eu estou aprendendo igual você. Então eu estou ficando muito próximo dela, mas já está combinado entre nós que ela vai fazer isso para mim no plano espiritual. Quando ela desencarnar, eu vou reencarnar e ela vai me ajudar como mentora. E aí ela vai ver o trabalho que eu dei para ela. Aliás, o trabalho que ela me deu, porque eu vou estar encarnado, eu não vou lembrar, muito provavelmente eu vou me estressar facialmente com alguma coisa e ela vai estar ali me ajudando. Então era uma vinculação entre os dois de vidas passadas, era um compromisso que ele tinha. Ele prometeu para ela que se ela reencarnasse, ele iria ajudar ela. E ele estava nesse estágio de aprendizado também para ser um mentor. Então o Humberto também estava ali, aí o Humberto provavelmente trouxe esse caso para nos mostrar também que às vezes a gente demanda muito para esses mentores, né? A gente fica na nossa casa, uma dor de cabeça, a gente, meu mentor, quem sabe o nome, fala, me ajuda, tal. Então demanda muito, sendo que nós deveríamos aprender a resolver algumas coisas por nós mesmos e demandar esses espíritos só em casos urgentes. Tem casos realmente que a gente precisa, né? Me dá um socorro aqui, eu tô passando mal, preciso resolver isso. Aí eles vêm, quando eles não podem vir, eles enviam alguém. Mas a gente acaba sendo criança na mão, né? A gente fica igual uma criança mesmo, chamando o pai toda hora. A próxima pergunta é da Sônia Moreira. Ela pergunta, eu não sou espírita, mas costumava frequentar centros até iniciei um curso de mediunidade. E tal sempre me recomendaram fazer o evangelho no lar. Eu vivia com um homem alcoólatra, quando eu ia fazer meus bichinhos. Desculpa, me embolei aqui. Quando eu ia fazer o evangelho, meus bichinhos sempre vinham para perto, o que eu achava lindo. Mas à noite, o homem com que eu era casada chegava muito bêbado e parecia muito irritado e estressado. Era um inferno. Eu gostaria de entender o porquê disso. Bom, primeiramente, isso acontece muito. Muitas pessoas que fazem o evangelho no lar já relataram isso, que às vezes no dia do evangelho no lar acontece um problemão, na hora que você vai fazer, dá brigas, enfim. Porque os obsessores não ficam felizes, né, com a nossa melhora e melhora o padrão vibratório. No caso do marido dela aí, por ele ser um alcoólatra, né, ele já devia estar vinculado a alguns espíritos inferiores que poderiam estar ali influenciando ele. Então, quando ele chegava e tinha aquele choque, porque o evangelho lá, por que a gente indica sempre o evangelho lá? Mesmo que seja 15 minutos, que você pare, leia um pedacinho do evangelho em voz alta e faz uma oração,
ele vai melhorar um pouco o padrão vibratório ali. Então, seu marido poderia ou estar entrando em choque com essas energias melhores e ele não está acostumado, porque aí ele poderia ficar um pouco ali irritado com isso, né? Não compreender essa energia, ou pode ser também os obsessores, né? Que estavam ali, que via que você estava progredindo naquele momento e tentavam atacar. A recomendação aí é que você continue fazendo, né? O evangelho no lar, gente, não é só para espírita, né? Igual ela tá falando aí, eu não sou espírita. Evangelho do Cristo, né? Todas as religiões que têm a vinculação cristã deveriam fazer o evangelho no lar, estimular os seus frequentadores a aprenderem a orar, a ler o evangelho por si só, né? Ou seja, é um momento muito importante de reunir a família, a gente está sempre falando isso aqui, não vou me cansar de dizer. Então, assim, independente se você estiver ouvindo aqui, não sou espírita, não frequento centro espírita, não tem problema. Pode fazer até com o evangelho que você tem aí, pega, lê lá um pedacinho, faz uma prece, já vai ajudar muito o ambiente. Então pode ser por dois motivos, essa é a pergunta dela, ou por obsessor, ou pelo choque de energia, que às vezes a pessoa não está acostumada. É igual a gente também, acontece ao contrário. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, vocês que estão ouvindo. Às vezes vocês entram na casa de alguém que a vibração está muito baixa, e você pode ter dor de cabeça, pode ter náuseas, você pode ficar bocejando. Você sente que ali tem um padrão diferente do que você está adaptado, né? Ou às vezes é um local, por exemplo, festa, que tem muitas pessoas, às vezes o médium sofre nesses ambientes, né? Então, há também ao contrário, né? Vice-versa. Essa questão da energia, eu acho que ela é um motivo, a mudança no padrão vibratório, tanto da casa quanto da pessoa. Eu tenho assim, que esse é um dos grandes motivos que boa parte das pessoas que começam a fazer o evangelho, elas param por conta disso. Porque quando a gente está vivendo uma rotina, geralmente o nosso padrão ele vai ser aleatório. Ele vai acompanhar o seu regime de humor. Tem dia que você vai estar feliz, seu padrão vai estar melhor, às vezes não. Só que quando você começa a fazer o evangelho, que você começa a entoar as palavras de Cristo, que o padrão começa a mudar, a primeira coisa que você vai sentir é a mudança física do ambiente. Que você vai estar acostumado com um padrão que vai estar sempre evoluindo, vai estar sempre aumentando. Automaticamente o seu vai aumentar. O seu corpo vai sentir isso, porque você estava acostumado num padrão vibratório mais baixo. A partir do momento que esse padrão começa a subir, você vai sentir. Sim. Principalmente se tiverem espíritos inferiores naquela região ali ou até dentro da própria casa. Eles vão ficar incomodados, eles vão fazer de tudo para você parar de fazer o evangelho. Eles vão fazer acontecer imprevisto, briga dentro de casa, qualquer coisa que briga entre os vizinhos. Exatamente, para não ocorrer. Porque a partir do momento que você começa a fazer o evangelho, esse padrão tanto do ambiente quanto da pessoa começa a subir, esses espíritos inferiores eles começam a perder acesso àquele ambiente, àquelas pessoas. Sim. Então a força contrária é muito grande. E isso que o Gabriel está falando também é muito importante, porque a gente imagina a energia como algo fluido, mas a energia é matéria, né? É algo muito fixo no ambiente. E os mentores nos trabalhos mediúnicos eles têm um trabalho para limpar, e a casa que vai se protegendo cada vez mais com o evangelho no lar, com as orações, né? Obviamente que tem que ser uma constância durante a semana, você faz o evangelho no dia, mas você tira ali 10, 15 minutos durante o dia para fazer uma prece. E também nós temos que levar em conta as formas pensamentos, tá? Porque a forma pensamento também fica no ambiente. Como que os espíritos coletam quem nós somos? Isso está descrito muito bem nas obras de André Luiz. Eles chegam na casa, os encarnados nem precisam de estar. As formas, pensamentos que ali ficam, eles já identificam 90% dos encarnados que ali estão, né? A gente também é assim, encarnado, a gente chega na casa de uma pessoa, a gente já sabe mais ou menos o padrão que ali vive. Não estou falando de espiritualidade, assim, pelos móveis, como que tá. No plano espiritual eles veem isso muito mais amplificado, eles veem as energias, então eles conseguem. Tem até nos livros de André Luiz, às vezes ele chegava na casa de alguém, a pessoa estava em silêncio, ele tocava na pessoa assim próximo ali, já abria as formas de pensamento como se fosse realmente um telão em cima da cabeça da pessoa, e ficava ali as imagens, o que estava se passando, o que a pessoa estava pensando. Então assim, essa melhora também pode de início causar um mal-estar, é o que a gente está falando aqui, mas é benéfico a longo prazo. Isso é muito benéfico, porque a gente percebe
Muita gente fala assim, fiz o evangelho lá, fiquei tonta, depois me deu uma dor de cabeça. Sim, porque às vezes a pessoa está ligada ali ao obsessor 3 anos. Então assim, ela está acostumada com aquela energia, ela está vinculada ali com aquela energia. Mas a questão energética, ela é muito extensa pra gente falar. Daria Mas- 40 podcasts ou mais. Mas a questão também é que o padrão vibratório, tanto do ambiente quanto da pessoa, isso também dificulta o acesso aos mentores. Né? Às vezes a pessoa está ali pedindo ajuda, eu não tenho resposta do mentor, eu não estou sendo ajudado. Mas até mesmo o ambiente ele dificulta, porque Sim. o mentor ele tem dificuldade para limpar o ambiente, porque primeiro o ambiente precisa ser limpado, para ter um acesso fácil à pessoa. Aí vem os obsessores ou então as energias pesadas dificultam ainda mais esse acesso. Sim, e tem Então, obsessor que ele acha que está ajudando o encarnado. Ele nem tem a consciência que ele é um obsessor. Né? Então ele está ali, pensando que está ajudando. Ele se acha o mentor da casa. Mas na verdade ele está prejudicando. Ele está alimentando na pessoa pensamentos ruins. E realmente às vezes ele ajuda em algumas questões. Mas ele está naquele linear ali, naquela questão. E às vezes o evangelho lá ajuda até ele. Porque ele começa a perceber assim, mas os mentores vêm e ele fala assim, não, mas calma aí, eu não estou ajudando 100%, né? Porque é amor, é a caridade que se é pregado. E por isso que a gente sempre fala aqui que a questão de você melhorar o ambiente da casa meia hora antes do evangelho no lar. Você colocar uma música, né, que sempre você gosta, e qualquer música voltada aí para a espiritualidade, independente do cantor, não tem problema. Você possa ficar ali mais em silêncio, porque o trabalho é realizado, sim, ainda mais agora que a gente não está podendo ir muito nos centros devido à pandemia, então os mentores estão sempre junto de nós, sempre estiveram, né? Mas a gente está tendo agora só o lar, né, para falar mais sobre isso. Vamos para a próxima? A próxima pergunta é do Jânio Reis. Ele gostaria de saber mais sobre a projeção astral. Por que não faz um curso para nos ajudar nesse processo? Vejo pessoas vendendo cursos de projeção e só consegui fazer uma vez a projeção consciente. Fico pensando se não fui proibido de fazer, tipo bloqueado. Como saber se fui impedido de fazer as projeções conscientes? E como ter sucesso nelas? Sim. Em primeiro lugar, respeitamos aí quem vende esses cursos, né? Mas para nós que somos espíritas, tem um capítulo bem claro lá no Evangelho sobre o dai de graça, aquilo que vocês recebem de graça. Então, Kardec, a espiritualidade amiga, sempre pontua isso. Então, essas questões espirituais, pelo menos para nós espíritas, né, a gente tem essa questão aí de não cobrar, né? Em primeiro lugar, assim, não que você não foi bloqueado de fazer a sua projeção astral, tá? Mas é que às vezes você não está conseguindo sair do corpo consciente. Na verdade, ele está saindo do corpo. Ele não está lembrando na volta do corpo. Porque a grande dificuldade da projeção astral é você sair do corpo consciente. E que nem todos nós vamos conseguir isso de imediato. Né? Então por isso que muita gente fica vendendo curso aí para você aprender. Na verdade, esse treinamento ele deve ser constante. Né? Então assim, o que muita gente fala aí da meditação, né, de você estar consciente no processo do dormir. Uma grande dica que eu dou é você começar em primeiro lugar anotando seus sonhos. Tá? Acordou, não lembrou nada do sonho, então você anota lá, não lembrei nada. No segundo dia, lembrei de que eu sonhei que eu estava dirigindo. Anota, mesmo que seja uma frase que você lembra. Isso vai estimular você a trazer mais informações dos seus sonhos, porque a gente sabe que a maioria, né, das projeções acontecem durante a noite, né? Nós estamos num momento mais relaxado, que os mentores conseguem acessar ali mais a gente. Mas pode acontecer de tarde também. Pode acontecer você estando consciente, às vezes você está né, você sai rapidinho e volta. Então, Eu ia dar um conselho para ele, a questão de você fazer a projeção astral, que ele fala que ele acha que foi bloqueado, mas é mais sobre ele do que o plano espiritual em si. sim. Porque a projeção astral consciente você consegue fazer se você tiver
se o seu cérebro tiver uma abertura de expansão de Não, e ele consciência pode para ter isso. tido também um susto muito grande no plano espiritual e ter criado um bloqueio, né? Os mentores falam, não, você não está preparado. Como que é esse susto? Às vezes você sai do corpo consciente, você dá de cara com um obsessor, né? A gente está falando de obsessor hoje. Mas às vezes você vê uma energia ali que você, meu Deus, aí você assusta, você volta repentinamente pro corpo, você tem aquele choque e aí você pode não lembrar conscientemente, mas você gerar aquele trauma. Então às vezes você pode fazer uma terapia para ajudar, para você verbalizar isso cada vez mais e pode fazer uns pequenos treinamentos, né? Hoje, apesar de ter cursos pagos, tem muito material na internet gratuito, né? Primeiramente, leia lá no Livro dos Espíritos a questão do sono, dos sonhos. Tenta entender um pouco aí esse desprendimento do corpo físico. Eu estou prometendo aqui um podcast de sonhos e sonos. A gente vai trazer um estudo bacana. Mas assim, a dica seria essa. Começa a assistir e começa a desejar, assim. Começa tranquilamente, assim. Não vamos querer também, gente, quem tá nessa área de querer fazer projeção astral, de na primeira meditação, na primeira tentativa, a pessoa já ir voando, né? Voando pelo plano espiritual, encontrando mentores, não. Porque a projeção astral pode ser que na primeira vez você saia e fique só no seu quarto. Você sai e fique só em cima do seu corpo. Né? Então, assim, é uma capacidade que vai aumentando. Obviamente, tem médiums, tem pessoas que têm essa capacidade expandida muito grandemente, já vem com essa facilidade. Né? Tínhamos uma médium, querida irmã, que já até desencarnou, no nosso grupo mediúnico, que ela fazia projeções conscientes, muito, muito detalhadas, e ela falava até, ela ia na casa da pessoa, pra vocês terem uma noção assim da capacidade mediúnica, falava o que a pessoa falou, voltava pro corpo físico e mandava uma mensagem para a pessoa realmente. Então assim, ela fazia testes. Então ela falava com a pessoa, tal hora você fala alguma frase, ela não sabia qual era a frase, e aí a pessoa falava lá, vamos supor, 2h10, né? Isso de tarde, tá? Que ela fazia. Ela mesma duvidava, então ela fez esses testes com ela mesma. Então ela ia até lá, a pessoa falava tipo assim, eu amo Jesus, ou falava alguma coisa assim, né? Uma frase que ela não sabia qual era. Ela estava lá, ela ouvia, voltava pro corpo físico, mandava uma mensagem pra pessoa, você falou isso, né? E porque ela não acreditava, ela duvidava. Então daí que ela percebeu a capacidade mediúnica dela. Daí ela contava vários casos muito interessantes, assim, porque. E aí ela, obviamente, ela usou isso pro bem, né? Ela começou a trabalhar, os mentores, quando ela aposentou, antes dela desencarnar, os mentores solicitavam ela, às vezes, no final da tarde, assim, fica aí em meditação que a gente vai precisar fazer um trabalho espiritual em tal cidade. Então ela ia. Então quando é usado pro bem, é muito bom. A gente não pode usar como curiosidade. Tem que usar a trabalho. Vocês têm uma dica também. Pedir aos mentores que você seja útil no plano espiritual, que você seja levado para trabalhar ou para estudar, ser útil, aprender para ajudar a sua encarnação aqui. Não adianta a gente ficar, né, se desprendendo para se ligar a espíritos inferiores. Só para finalizar a questão, meditação guiada ajuda muito, porque trabalha muito essa questão imaginativa. Sim. Trabalhar também bastante a limpeza mental, o silêncio interno também é muito importante. Eu acho que você tem que começar devagar. Né? Não tem como... Não adianta a pessoa ficar no celular até 1h da manhã e desligar o celular e deitar ali, porque Isso aí, né? a pessoa tem que fazer uma higiene mental antes, né? Ler uma obra edificante, né? Faz uma leitura ali. Enquanto você vai se preparando para dormir, fica em silêncio ou em oração, né? Enquanto você escova o dente ali, passa o fio dental, arruma sua cama. Tenta se conectar ali já com o plano espiritual antes de você ir realmente para a cama. E é muito legal, assim, as experiências que eu já tive, é muito fantástico. São experiências muito boas. E quem sabe aí a gente faz um curso, né, gratuito depois. Vamos para a próxima, é da Amanda Santos. Tem algumas pessoas que falam sobre comunicação com o seu eu interior. Mas será se não é o mentor ou que está se comunicando? Ou realmente dá para se comunicar com o seu próprio espírito? Bom, dá sim.
Mas assim, a gente fala com o nosso próprio eu, né? Muitas das vezes. Por isso que o médium às vezes tem muita dúvida. Será que é um espírito? Será que sou eu? Primeiramente a gente tem que entender essa questão do anímico. O animismo, todo médium vai ter o animismo. O animismo são memórias que vêm do próprio médium, ou situações que o médium vivenciou e foi para o inconsciente, ou aflições e angústias. E aí, para nós que somos espíritas, nós sabemos que o inconsciente não é só dessa vida, pode ser de vidas passadas também. Então a gente tem um bololô aí no meio disso tudo. Mesmo para quem não é espírita, que acredita que o inconsciente é só dessa encarnação, não é só dessa vida, já é problemático, porque o inconsciente é algo da sua memória que você não tem noção. Como eu já disse aqui e vou repetir, você não entende conscientemente, mas inconscientemente você entende, aí você tem o sentimento. Então o sentimento vaza, né? Então assim, você pode estar conversando realmente com o seu próprio eu ou com o seu mentor. E daí a grande bagunça, porque o mentor também vai utilizar de pensamentos às vezes para te mostrar algo, né? Então às vezes o mentor, como que o mentor trabalha numa mediunidade, por exemplo? Ele vai utilizar da sua força de expressão ali. Como que ele vai te falar algo que não está cognitivamente na sua memória? Então precisa que esteja cognitivamente. Por isso que os médios têm que estudar sempre. O plano espiritual tem que estudar muito. Porque às vezes o mentor vem com uma informação e às vezes a sua mediunidade não é uma mediunidade consciente, é uma mediunidade muito amplificada, sim. Você tem uma mediunidade mais consciente mesmo, né? Porque a mediunidade inconsciente é que o espírito toma totalmente o corpo do médium. E hoje em dia é muito difícil, porque o médium está trabalhando cada vez mais a sua consciência. Então o médium tem que aprender a fazer a limpeza mental. Se não conseguir sozinho, ele tem que fazer uma terapia, que é um momento que ele vai ter ali na semana de esvaziar o seu inconsciente. E aí ele vai percebendo as emoções que são do médium. Porque aí quando chega um espírito com uma emoção diferente, ele entende. Por isso que na reunião mediúnica, às vezes para médiuns iniciantes, o tema aqui não é mediunidade, mas às vezes o médium senta na mesa mediúnica, aí ele começa, meu Deus, será que eu deixei o ferro ligado? Será que eu esqueci de fechar a porta? Ai meu Deus, será que a porta do centro ficou aberta? Aí vai vindo aqueles pensamentos. Então é bom antes da reunião mediúnica, para quem faz, fazer uma leve meditação ali para esvaziar o pensamento, né? Para você começar a sintonizar ali com o que os espíritos vão te dizer. Então é muito, também uma linha tênue, né? Todos os temas aqui estão sendo muito linha tênue. Ou seja, o que é o seu eu interior, que às vezes está te mandando informação inconsciente. Por isso que é muito importante a gente trabalhar o nosso inconsciente, as nossas memórias, né, para o médium. A gente tem um momento mesmo, né, da meditação, de escrever no papel algumas emoções, para a gente entender ali o que é nosso, o que não é nosso. Então, assim, o médium ele vive nesse conflito. E, gente, não fiquem com medo do animismo, porque o animismo também é mediunidade. O médium no início ele vai ter sintomas anímicos, sintomas que são dele. E é importante, às vezes, essa catarse. Eu até falei aqui num podcast passado que tem reuniões mediúnicas, que pelo menos na que eu trabalhei, que às vezes fica 15, 20 sessões só para o médium ter a confiança de colocar para fora. Então o esclarecedor senta na frente do médium e fala, coloca para fora o que você está sentindo. Naquele momento vão vir emoções do médium. Por isso que uma reunião mediúnica tem que ser sigilosa. Nós não podemos sair de uma reunião mediúnica e falando para as pessoas o que aconteceu ali. Porque às vezes o médium vai falar sobre questões que são dele. Então aí ele vai ter a confiança para falar ali, às vezes ele vai falar, tô com uma angústia, aquela angústia é dele. Ele vai perceber nele, não, mas eu tô angustiado mesmo, tal. Aí vai limpando, é como se fosse um filtro, né? As primeiras mensagens vão saindo embaralhadas, é do espírito, é do médium, é do espírito, é do médium. E depois vai sair mais do espírito. Mas mesmo assim ainda pode ter o anímico. Por quê? O espírito utiliza das nossas palavras. Então às vezes você fala assim, nossa, mas o espírito tá falando ali, não mudou a voz do médium, tá usando as expressões que o médium usa na vida comum, mas é porque ele está utilizando as palavras, não quer dizer que não tem um espírito ali. A gente tem que ir pela comunicação, pelo que o espírito está falando, pela lógica, entendeu? Só uma pontuação que o pensamento, quando ele é do médium, ele sempre vai estar atrelado a algum sentimento próprio. Se ele tiver um pensamento, por exemplo, uma confirmação, e aquilo vier atrelado de algum sentimento interno do médium, ele vai sentir.
Geralmente, quando é um mentor que está falando algum outro espírito, esse sentimento você vai sentir que ele é mais externo, ele não é totalmente seu. Você vai ter esse discernimento. Sim. Entende? Mas aí você está falando também um pouco da sua mediunidade, porque a sua mediunidade é mais. Não, sim, eu estou falando mais de um ponto que aconteceu comigo. Não, sim, mas como eu comecei a identificar. Mas aí a sua mediunidade, você já entende que tem um espírito ali do lado. Igual eu, que vejo o espírito, eu sei que o espírito ali está me falando. O espírito chega para mim e fala isso, aquilo, outro. No caso da pergunta dela ali, ela está falando quando não vê o espírito, só tem a mediunidade intuitiva. Entende? Sim, mas é sobre o início mesmo, porque quando você só tem pensamentos ou pessoas te dizendo alguma coisa, quando é você que está pensando aquela frase, geralmente isso vai estar atrelado a algum sentimento. Sim. Seu. Você vai sentir esse sentimento interno atrelado àquela frase. Você tem que também prestar atenção, ser bem atento a essa questão para você perceber. Agora, quando é um espírito, porque quando a minha mediunidade começou a se desenvolver, eu também não via. Hoje eu já vejo, já é mais... Sim. Já é fácil de identificar. Sim. Mas antes, o meu norte assim, de identificação era quando eu pensava, isso estava atrelado a algum sentimento meu. Eu sentia alguma coisa em relação... para quem não é médium ostensivo é muito difícil, porque um médium ostensivo, né, ele vê o espírito ali e não tem dúvida. Mas aí a gente pode ir pedindo também dicas da espiritualidade, né? A gente pode falar assim, se vem um pensamento que você acha que é do seu eu interior e você tem dúvida, pede confirmação, porque se for da espiritualidade eles vão mandar. Então você fala assim, espíritos, eu ainda não tenho certeza se é 100% o espírito que está aqui. Então se for, me manda um sinal durante o sono, ou me fala isso de novo, ou vai me dando sinais ao longo do dia. A gente vai pedindo essas provas que a espiritualidade acaba respondendo, sim. Se for algo ali pra gente trabalhar, às vezes um pedido de ajuda, isso vai vir. Uma coisa muito importante também, que os mentores também falavam comigo quando eu comecei, é nunca desacreditar. Às vezes vai acontecer alguns eventos de você saber de alguma coisa, vir alguma informação na sua mente, e a primeira coisa que você vai fazer é tentar desacreditar daquilo. Sim. Mas é muito importante você acreditar, porque começa por essa via. Sim. E até a obsessão, que também é uma porta da mediunidade desregulada, vem às vezes da obsessão, né, perdão. O espírito obsidiano médium ali, ele vai utilizar também as emoções negativas que é do seu eu interior. Então, às vezes, uma angústia sua mal trabalhada desde a infância ou desde a adolescência, o obsessor ele vai trabalhar aquela memória ali para que ela fique mais viva, mais amplificada. E aí a pessoa pode pensar também que é uma questão do inconsciente dela, mas às vezes o espírito está manipulando ali. E como que ele manipula? Através dessa forma de pensamento. Sim. Entendeu? Ou seja, exige muita atenção para essa identificação. Sim. Pessoal, nós vamos encerrar então, né? Já ficou bem grande o podcast. Eu agradeço aí o carinho, a confiança de vocês mais uma vez. Agradeço também quem chegou até aqui. Nos siga lá no Instagram, @uigompe, o meu pessoal, @uigompepsi, o meu de psicólogo. Também vou pedir para vocês curtirem o podcast, deixar um comentário, porque atinge mais pessoas que talvez tenham essas mesmas dúvidas. Compartilha também. E também, se vocês tiverem ainda ficou dúvidas sobre isso, deixem nos comentários, que aí nos próximos podcasts nós vamos respondendo a cada um de vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Foi muito bom estar conversando com vocês. Graças a Deus.